Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hillary e hoje nós iremos entrevistar ele, o boss, o cara que manja de franquia. Então, se você tem essa curiosidade no seu coração, se você quer empreender no ramo de franquia voltado para a parte de barbearia, esse podcast é para você, ok? Mas antes de eu fazer essa apresentação aqui, vamos falar sobre a nossa patrocinadora oficial, MedMac Fibra Ótica, ela que está patrocinando este episódio, número 173. Nós estamos utilizando a internet da MedMac para transmitir nas principais plataformas de streaming. Então você aí na sua plataforma preferida, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Para quem está no YouTube, ativa o sininho de notificações, sempre que trouxermos alguém relevante, você receberá esse conteúdo. Agradecemos também aos nossos apoiadores, B-Social Media, uma agência de marketing, e Salão Edson Rodolfo, lá em São José. Beleza? Bom, agora vamos para a apresentação. Preparado aí? Tudo certo? Vamos lá. O nome dele, Laércio Inocêncio Costa Júnior. Filho da dona Maria Dolores Pérez Costa e do senhor Laércio Inocêncio Costa. Temos a foto aí? Olha só! Bom, ele também é pai do Laércio Neto. Aqui, Laércio Neto. Tem a foto aí do Laércio Neto? Laércio Neto, da Lê Costa. Casou no dia 15 de novembro de 1994 com Can Costa Carvalho. Olha só. Haja história, hein? Faz tempo, hein? Que isso, hein? São mais de 30 anos de muita história. Vamos lá. Seu primeiro emprego foi como ajudante em uma fábrica de sorvete. Trabalhou como técnico de antena parabólica e instalação de ar-condicionado. É formado em engenharia. Trabalhou por quase 20 anos como metalúrgico na Ford. Em 2/6/2018, abriu a Máfia Barber Beer. Era Beer no começo? Beer, né? Que posteriormente se tornou a potência que é a MBK Barber Kids. Temos a foto aí? Então temos aqui junho de 2018. 2018. Aí a gente já pula para abril e setembro. Aqui você já estava abrindo... Essa aqui é a segunda unidade. Uhum. Foi daqui que iniciou a franquia. Ah, tá. Da segunda em unidade, 2020, né? Abril de 2020. Perfeito. Vamos lá. Recebeu o certificado de reconhecimento. Esse daqui, qual é esse certificado? Melhor empresa do Vale do Paraíba. Melhor empresa do Vale do Paraíba. Beleza. Isso foi em 2020. Em 2022, certificado de reconhecimento em atendimento e excelência. Participou do evento Barber Week, onde esteve palestrando. Sim. É a maior feira para barbeiros do Brasil. Caramba. E eu não sou barbeiro. Tá, e uma outra coisa que eu já ia perguntar, que já é interessante pra caramba. 2023 teve a reunião dos franqueados. Ó. Foi uma reunião e confraternização. Uma confra, né? Pô, aí sim, hein? Bom demais ter essa... É bom demais. Realizar esse evento, né? Porque fortalece esse vínculo que o funcionário tem com a empresa, né? Saber que você se preocupa com ele ao ponto de parar um dia, juntar todo mundo e proporcionar essa experiência para as pessoas. E a gente já está desde janeiro preparando a de 2025.
Perfeito. Vamos lá, 2024. Não, 2023. Reconhecimento como a melhor barbearia e melhor salão de cabeleireiro. Do Empreenda Vale. Isso. Reconhecidos pelo Empreenda Vale. Bom demais também. 2024. Entraram para as 5 maiores franquias do Brasil. Tem até uma plaquinha ali. Sim. Linda placa, hein? 2024. Imersão do MBK para a equipe. Imersão aí para os funcionários. 2024, monção pela Câmara Municipal de Taubaté ao apoio à instituição São Rafael, lar de deficientes visuais. Então, além de uma franquia, além de cuidar de colaboradores, vocês também estão envolvidos em causas sociais, né? Excelente. 2024, esteve palestrando no Codex, Clube de Mentoria para Empreendedores da Beleza. 2024, esteve presente no Barber Conference Day, a maior conferência de barbeiros do mundo. Em 2024, teve o Confra, do fim de ano, né? Que daí já... Em 2025 agora, fevereiro, esteve palestrando na Imersão Case B. Em 2025, março, foi reconhecido como mentorado destaque do Codex e palestrou para uma seleta plateia. E agora, dia 13 de abril, haverá a imersão em BK também para os funcionários. Os colaboradores nossos. Beleza, agora vamos para umas curiosidades. Mentor em Portugal, criador do método MBK, que tem os 3 P's como pilares: pessoas, processos e padrões. Tem uma foto aí? Tem. Você aí na Itália? Portugal. Aí eu tava em Portugal. Portugal, né? Então, além de trazer isso pro Brasil, você tá exportando. Tô exportando. Não é pouca coisa não, né? A comida favorita dele é o macarrão. Ele é jogador de futevôlei. Temos aí a foto dele. Ó, o craque! Caramba! Ele também é tenista. Na foto ficou legal. Ele é pescador. Aí, ó. Ele é amigo do Mickey. Não é pra qualquer um, não. Ser amigo do Mickey, pô. Ele já foi candidato ao BBB 2024. Ó, influencer digital. Influencer digital, você viu? Caramba! E ele renovou os votos de casamento na Disney. Coisa linda, né? Um gentleman. Você viu só? Bom, mais 3 curiosidades aqui, que não temos foto, mas ele participou do podcast Engrenagem Empreendedora, Pro Player Podcast e o Talcast. Ele é corintiano e é 100% família. Então, uma salva de palmas para Laércio Costa Júnior. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Cara, muita coisa, a gente já tava conversando ali. Você sabe mais da minha vida do que eu. Nos bastidores ali, né? Ah, é muito bom. E é bom quando tem essas... quando tem essa história nas redes sociais, onde a gente consegue ver todas as realizações da pessoa, né? E é óbvio que não é tudo que tá na rede social que aconteceu na sua vida, né? Mas, assim, momentos pontuais que a gente vai reunindo ali e consegue entender um pouco mais quem é que tá por trás da empresa. Então, a gente consegue, principalmente eu consigo ter aquela familiaridade, né? Normalmente quem senta aqui quase nunca me viu, não sabe nada, mas quando a pessoa senta na minha frente, eu já sei de coisas da vida dela, então fica mais fácil pra mim, né? Cria uma conexão, né? Com certeza. E pra quem assiste também, fala, pô, é gente como a gente, gosta das mesmas coisas, né? Pô, quem é a pessoa por trás da empresa? Mas tudo tem um começo e eu quero saber o seu. Como é que foi a sua infância? Cara, minha infância foi muito louca. Foi igual a todo mundo, cara. Né? A gente jogava bola na rua, ralava tudo o dedão no asfalto. Coisa boa. Estudava período da tarde, depois estudava período da manhã. Com 16 anos, 15 para 16 anos, eu comecei a trabalhar sem meu pai saber. Tinha uma fábrica de sorvete na frente de casa, você até comentou aí, né? Na frente da minha casa. E a gente via os colegas, né, trabalhando, comprando, conquistando as coisas dele. Depois eu fiquei pedindo emprego lá pro dono da fábrica, até ele me contratar.
E era uma fábrica muito engraçada. Na verdade, era um líquido que ia virar o sorvete. Então, Certo. meu trabalho, comecei a trabalhar sem minha mãe saber, sem meu pai saber. Ficava passando umas garrafas assim, tipo uma garrafa de óleo hoje. E a gente tinha que colocar uma tampa, era por pressão. A gente batia com martelo de borracha na tampa. Aí, pá, pá. Só que cada vez que você batia, espirrava o suco do Nossa. sorvete. Então, o primeiro dia eu cheguei em casa, tipo assim, com vermelho, azul, tudo que é cor de fruta na roupa. Minha mãe, você tá maluco? Onde você tava? Eu tava trabalhando. Mas, tipo assim, a minha primeira conquista como profissional, eu fui e comprei um tênis que eu queria muito, todo mundo tinha. Só que eu cheguei na loja, eu calçava 38 e só tinha o número 42. Mas eu comprei, foi com meu dinheiro. Deixava uma meia assim enfiada pra não ficar sem Pra ficar. dar É, aquela diferença, né? Preencher a tinha uns diferença. 3 números a mais. O meu número não tinha. Eu falei, eu vou comprar esse mesmo. Entendi. E como que você ficou trabalhando ali, escondido? Não, eu fiquei escondido assim o primeiro dia. Ah, tá. E É, depois. o primeiro dia. Aí eu cheguei, ó, a minha mãe, você tá louco? Onde você tá? Eu falei, não, mãe, tô trabalhando. Ela, não, seu pai vai te matar. Você é muito novo pra trabalhar. Eu falei, não, mãe, eu estudo à tarde, dá pra ir trabalhar de manhã ali, ó, vou fazer um dinheirinho. Aí fiquei um tempo lá trabalhando. Aí meu pai acabou aceitando, tipo assim, não tava roubando, não tava fazendo coisa errada, né? Uhum. Aí meu pai sempre foi a favor do trabalho honesto, né? A gente tem muito essa característica em casa. Se o dinheiro tá fácil, alguma coisa não tá certo. Não tá certo, né? Ok, então teve uma infância boa, Boa, começou a trabalhar cedo por iniciativa própria. própria, né? Já é interessante isso daí. Como é que foi a sua adolescência? Então, eu aproveitei o quanto pude, Uhum. mas Deus colocou uma pessoa na minha vida com 16 anos, né? Que é a minha esposa hoje, faz 30 anos. Então, tipo assim, eu perdi muita coisa, né? Da fase de bagunça, molecada, perdi. Mas eu não me arrependo de nada, porque hoje eu tenho uma família incrível, linda, filhos criados, os 2 filhos já adultos, empreendedores, tenho uma família linda, unida. Então, não tenho que me arrepender de nada que eu possa ter perdido. Só tenho que agradecer o que Deus fez na minha vida. Concordo com você, porque é uma outra realidade, né? Uhum. Normalmente você espera que a pessoa fique na rua e tal, não sei o quê, mas quando você já tem a pessoa ali que encaixa com com você certinho, Sim, mesmo né? propósito, né? Mesma visão, meu, só tem a ganhar, Só tem a né? ganhar. E você é um exemplo clássico disso. Então, ok, temos você com a Khan já iniciando. Quando que você entrou pra Ford? Você trabalhou antes em alguma outra coisa ou você já foi direto pra lá? Não, trabalhamos muito antes da Ford. É. Muito, mas muito. É, teve períodos da minha vida que passei por desemprego. Quem ajudava em casa era a Can, ela que trabalhava. Inclusive, primeiro ela fazia trufa para vender na rua, até que a gente conseguiu, com a ajuda do meu pai, uma oportunidade para ela dar aula numa escola de inglês, mas ela não sabe, de inglês não, desculpa, uma escola de informática, mas ela não sabia informática. Aí ela se matriculou numa escola de manhã para aprender e ela dava aula à noite. Então, tipo assim, a gente sempre batalhou junto. Em períodos que ela trabalhava, eu estava desempregado, depois eu arrumei emprego, mas aí eu fui instalar antena, fui fazer parte elétrica, sou eletricista, sou formado. Sempre foi. Teve um período da minha vida que eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava parte da manhã numa funilaria, lixando o carro, parte da tarde eu instalava antena, e na parte da noite eu vendia cartela de. Lembra dos bingos de antigamente? Vendia cartela de bingo com um toquinho de Papai Noel. Porque a gente precisava de honrar a nossa família, Aham. sustentar a nossa família. Nunca foi fácil, Cara. nunca foi fácil. E ela dando aula de inglês dela, fazendo trufa, em períodos ela vendia roupa. Até que eu entrei na Ford, cara, não que na Ford foi fácil, mas assim, a gente lutou demais, todos os dias. Não tinha assim preguiça, não tinha tempo ruim. Eu lembro que eu tava desempregado em um momento, quando ia nascer o neto, meu segundo filho, que eu falei, cara, eu preciso de fazer alguma coisa. Aí surgiu um prédio em São Paulo para mim pintar. Eu sou pintor? Não. Falei, eu pego o prédio. Peguei a pintura do prédio, contratei gente para me ajudar.
Na pintura surgiu elétrica para fazer, aí eu sou eletricista, fiz a parte elétrica, mas assim, em nenhum momento a gente deixou de honrar ou faltar alguma coisa dentro de casa. Porque a gente tinha um propósito de se precisar fazer o que precisava ser feito. Ah, eu não tinha uma profissão, não tinha um conhecimento, ou não tinha a oportunidade certa ainda. Então a gente fazia o que tinha que ser feito. Foram anos, assim, difíceis, muito suado, muito serviço braçal, não tenho vergonha disso. Mas, assim, foi isso que solidificou a minha vida, a minha família, a minha carreira e a minha história. É, cara. Até porque você passar por tudo isso, você tem a noção do que é trabalhar em pé, do Sim, que é ficar, atender vários tipos de vários cliente, tipos de né? cliente. Então, eu vejo como uma preparação para o que você está fazendo hoje, porque ali você atendia um certo número. Hoje em dia você atende, sei lá, o É, triplo, quádruplo, exponencial ali. é, Você lidera muitas pessoas se inspiram na sua vida. sim. Então temos você ali entrando no Ford, certo? Período desafiador. Tá. E quando que surgiu a ideia de abrir uma barbearia? Então, foi assim, ó. Eu trabalhando na Ford, eu sempre fui uma pessoa inquieta. Mesmo trabalhando na Ford no período noturno, teve um bom período que eu trabalhava à noite e fazia faculdade. Entrava às 7 na faculdade, trabalhava até, ó, saía da faculdade 9 horas, ia para a fábrica e trabalhava até 7 horas da manhã. Então, esse período foi um período tipo sabático, assim, que eu tinha que Uhum. estudar, tinha que trabalhar, tinha que fazer hora extra, tinha que cumprir todas as minhas obrigações. Mas quando eu terminei a faculdade, eu já senti que eu tinha um tempo ocioso ali. Aí eu montei uma empresa de manutenção e instalação de ar-condicionado primeiro. Eu fiquei por um bom período trabalhando com isso, até que eu tive uma lesão no joelho, precisei de fazer uma cirurgia de LCA, né, que é ligamento anterior e posterior. Aí me limitou um pouco essa parte física. Aí eu tive que parar, encerrar as atividades na empresa, porque era eu quem instalava. Eu trabalhava à noite na Ford e de manhã até 3, 4 horas da tarde eu instalava ar-condicionado. A empresa ia bem, tinha um bom rendimento, um bom faturamento, já estava empregando pessoas, mas por essa lesão tive que parar. Mas eu parei por um tempo, me recuperei. Hoje eu sei que eu não posso fazer tanto esforço físico por causa do joelho, né? Não sou o Ronaldo Fenômeno, né? Que tem tratamento italiano, francês. Mas eu falei, eu preciso de montar alguma coisa, né? Que eu possa fazer em paralelo com a Ford e que não ocupe tanto o meu esforço físico. Minha esposa já era cabeleireira, minha filha já era esteticista. Aí eu falei, vou montar uma barbearia. Já tá no ramo da beleza mesmo, vou montar uma Uhum. barbearia. E era um ambiente que eu gostava muito, né? Foi bem nessa época que tava um boom de barbearia, aí esse negócio de CI, ter mesa de bilhar, me encantava, né? A resenha, sei lá, poder bater um papo, me encantava. E eu, por coincidência, eu tinha na minha casa uma boa área gourmet que a gente havia construído, eu tinha mesa de bilhar, eu tinha um monte de enfeite que eu gosto, essas coisas. Falei, vou montar uma barbearia. Foi aí, foi 2 anos antes de eu encerrar as atividades na fábrica. Mas assim, fiquei 2 anos com a barbearia me divertindo de verdade. Era papo de resenha mesmo, ia meus amigos, a gente jogava bilhar. Se você me perguntar, mas quanto faturava, não sei. Eu É, vi é, você, salvo engano, um Reels que você fez do como que inaugurou, que você pegou e falou, vou dar uma cerveja para cada um que aham. chegar aqui e só paga, acho que era R$ 15 ali, o valor É, valor irrisório a gente ali. começou lá, começou com o corte a R$ 25 naquela ocasião. Mas assim, eu tinha muito medo de abrir as portas e não ter ninguém, Aham. né? Aí eu falei, não, eu preciso de montar uma estratégia. Que eu acho que é o medo de muita gente, É, né? Tipo, "Ô, vou abrir e aí, não vem não vê ninguém." ninguém. Aí o corte era R$ 25, só que dos R$ 25, 50% é do colaborador. Aham. Então, 12,50 é do colaborador. Aí eu falei, não, beleza. Da minha parte, se ele vai entrar com o serviço, eu vou entrar com o quê? Falei, eu vou dar uma long neck para todo mundo. Agendou o corte de cabelo, ganha uma long neck e paga 12,50 no corte. Só que eu comecei com 2 barbeiros. No primeiro dia, eles atenderam acho que umas
30, 35 pessoas. Na barbearia passou mais de 100 pessoas, porque veio todos os amigos da Ford, aquele negócio, bagunça. Chegou no final do dia, os barbeiros ganhou dinheiro. Eu tomei um prejuízo enorme. Mas assim, a inauguração foi um sucesso. A inauguração foi um sucesso, porque dos 25, o barbeiro ganhou dele, o meu eu dei desconto. A cerveja eu paguei. Mais aquelas cortesias que a gente dá pros amigos, não sei o que lá. Então, tipo assim, foi um sucesso. Ganhou dinheiro? Não. Entendi. Mas aí as pessoas já ficaram com aquilo na cabeça, né? Sim. Pô, vou fazer o corte de cabelo, vou lá no Laércio. Isso. Então, são experiências que hoje eu faria diferente. Sim, tenho mais conhecimento. Mas eu consegui naquele momento, com a consciência que eu tinha, de causar um impacto, né? Pro meu grupo de network naquela ocasião, que era o pessoal de fábrica ali, o pessoal do bairro. Foi, tipo assim, uma inauguração que realmente impactou. Falei, caramba, você viu um monte de gente, não sei o que lá. E isso ajudou a alavancar o meu negócio na época. Hoje eu faria diferente? Sim, faço diferente. Mas, cara, foi muito bom pra mim. Então, ó, pra vocês que estavam esperando cerveja de graça. Hoje não tem mais. A inauguração, uma vez só, acabou. Ah, e por que máfia? Barber, Beer. Então, a gente começou com esse projeto, a Máfia Barber Beer. A gente gostava, a gente tem descendência de europeia, né? Minha esposa tem até passaporte europeu, tudo. Uhum. E eu me encantava muito por essa questão da máfia italiana, esse negócio todo, né? É um negócio que me seduzia por dentro. Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, pá. Aí eu falei, cara, por que não a Máfia Barber Beer? Porque quando eu montei a minha primeira barbearia, eu tinha na minha cabeça que, tipo assim, de fazer uma barbearia que eu gostasse do ambiente. Então eu coloquei lá mesa de bilhar, videogame para as crianças, coloquei as poltronas de barbeiro, aí eu coloquei freezer, 4, 5 freezer de bebida, comprei fritadeira elétrica para servir porção de batata frita. Aí já virou uma barbearia bar. Mas tipo assim, eu fiz tudo o que eu queria fazer ali. Ficou incrível. Na segunda semana eu comecei a desmontar tudo. Porque eu não poderia servir comida com cabelo, né? A vigilância sanitária começou a pegar no pé, então aí já comecei a vender fritadeira que eu comprei profissional, fui desfazendo, fui remodelando o negócio para chegar onde eu cheguei hoje. Hoje eu aprendi que muitas vezes o negócio não é o jeito que a gente quer, é o jeito que deve ser feito. Né? A gente aprende isso em todos os conhecimentos que a gente vai buscar. Não adianta eu querer inventar muito a roda, que eu vou demorar mais tempo para chegar e vou gastar mais. Se eu não tiver que voltar para refazer. Hoje a gente sabe disso, a gente busca conhecimento. Vou fazer aqui, vou fazer assim, desse jeito, vou aplicar essa estratégia e vai funcionar. Mas na época, tomei prejuízo também com a estrutura, com a instalação. A escolha do ponto na época foi errado. É o começo do empreendedor, né? A gente tem que começar. O empreendedor, ele começa com a ideia, né? E aí ele tenta validar ela de algum jeito, Sim. faz o MVP dele ali. Às vezes ele nem sabe o que é MVP, mas vai que vai. Só vai. Só vai. Só vai. E aí, de tentativa e acerto, vai tentando modelar ali, ajustar, né? Isso quando ele tem essa consciência. Porque quando ele não tem, aí fica ali, tá bom, na zona do conforto ali e se perde. Então tá, temos você ali começando e aí a coisa vai se desenvolvendo, certo? Por que abrir uma segunda unidade? Então a gente já tá caminhando mais pra frente, certo? Em que ponto que você pegou e falou assim, pô, eu tenho condição suficiente de expansão, né? E para chegar nesse momento, você expandiu o local onde você já tinha, você trocou de ponto, como que foi a trajetória para chegar na segunda unidade? Vamos lá, a trajetória para chegar na segunda unidade foi assim, ó, eu não tenho hoje noção de quanto eu faturava com a unidade, quantos clientes eu atendia, porque assim, eu não tinha um controle, era tudo caderninho, Excel, planilha, mas assim, eu via que cada vez enchia mais de cliente. O negócio foi dando tão certo que, tipo assim, chegava quinta, sexta, sábado, que a gente não tinha horário para atender todos os clientes. Eu cheguei a ter 6 cadeiras de barbeiro e 8 barbeiros trabalhando. Eles revezavam a cadeira para conseguir atender todo mundo. Era uma logística incrível lá.
Aí eu falei, nossa, eu acho que uma segunda loja eu acho que fazia sentido, porque a gente já não tá mais conseguindo atender. Foi quando surgiu, a 500 metros dali da primeira unidade, um supermercado começou a se levantar. Aí eu não sei quem falou, você viu que vai abrir um mercado lá? Eu falei, puta, eu vou tentar colocar um ponto na galeria, que tem ponto, né? Foi quando eu comecei a ir buscar a direção do supermercado. Aí, cara, maior novela, os caras pedindo portfólio da minha empresa, sabe? Um monte de coisa que eu nem tinha, nem sabia o que que era. Eu tive que preparar um portfólio, mostrar número de atendimento, não sei o que lá. Mostrar que eu já tinha uma certa relevância, mesmo como unidade, a- aqui na cidade, lá na cidade de Taubaté. Aí isso foi se arrastando, foi quase um ano e meio pra gente, o tempo de construção do mercado, pra gente Uhum. conseguir de fato alocar o ponto. E foi até interessante que eu tava num casamento do meu primo e o rapaz do mercado me mandou uma mensagem assim, falou assim, "Preci- o gerente do supermercado, preciso que você leia o seu e-mail agora e me responda agora." E eu tava no casamento do meu primo. Aí eu olhei pra minha esposa, falei, amor, olha isso aqui. Ela falou, nossa, o que será que ele quer, né? Falei, vamos lá no e-mail. Pá, olhei. Falou, ó, ponto, 60 metros quadrados, tal, em frente aos caixas, não sei o que lá, não sei o que lá, R$ 5.000. Aí eu olhei pra ela assim, falei, R$ 5.000. Ela falou, você tá maluco? Como que nós vamos assumir um compromisso de pagar um aluguel de R$ 5.000? Eu falei, mas amor, eu acho que dá certo, né? Porque ela falou, mas se não der certo, não tem que tirar dinheiro do nosso salário pra pagar aluguel e ficar trabalhando de graça. Eu falei, ah, não sei. Eu respondi, eu quero. A Cam falou assim, você tá maluco? Eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo. Aí começamos a parte de obra, né? A hora que eu levei a Cam também lá na obra, né? Ó, Uhum. liberou o ponto, vamos lá ver o ponto. Quando a gente pensa num ponto comercial, a gente pensa, assim, meu, que tem parede, que tem teto, né? Que Uhum. tem piso. Nós chegamos lá, eles falam que assim, tava lá no contrato, que o ponto ia ser entregue no Shell. O que que é Shell? Ele não tem piso, não tem parede, não tem teto, não tem elétrica, não tem esgoto, não tem nada. Você tem que Só fazer espaço. tudo. Você tem que fazer tudo. Aí ela falou: Meu Deus do céu, quanto que nós vamos gastar? Como é que nós vamos fazer tudo isso aqui? Eu falei: Meu, fica em paz. Fica em paz. Se Deus colocou na nossa vida, a gente vai conseguir. Aí fomos, batalhamos, cara, batalhamos, conseguimos fazer. Na época até consegui um sócio. Na verdade, eu consegui um sócio foi mais para ajudar ele, porque a Ford começou a fechar, ele saiu. Aham. Aí meu cartão de crédito tava assim, acho que R$ 50.000 já, devendo um cartão. Eu falei, eu vou até o último do meu cartão e a gente tinha crédito na Ford. Vou até o último. A hora que tiver devendo lá 50, 60 mil, eu vou lá, pego o empréstimo consignado e vou parcelar. Aí a Ford dispensou esse colega meu. Eu falei, cara, você não quer entrar comigo? Ele, como é que é? Eu falei, ó, aqui é assim, não sei como é que é. Lá, não sei também. Mas se quiser, você tá desempregado, você tá saindo com um pouquinho de dinheiro, dá metade aí, né? Vai pra frente. Aí ele falou, ah, eu vou então. Aí ele entrou comigo, me deu uma aliviada e montamos lá. Começamos ali. E tipo assim, pintura, a maioria da coisa fui eu que fiz, elétrica fui eu que fiz. E eu tava quase ao ponto de inaugurar a loja, aí passou uma amiga nossa, que é a Luzia Costa, não sei se você sabe quem que é. Conheço. Luzia Costa, ela bateu na porta assim, entrou, falou, oi Lércio, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, nossa, tá ficando bonito aqui, né? Eu falei, ah, tamo aí, né? Ralando aí, vamos ver se Deus abençoe, vai dar certo. Ela falou, vai dar certo sim. Ela falou, é franquia, né? Você tá fazendo aqui? Eu falei, não, não tem nada a ver com franquia. Que é isso? É, não tinha conhecimento nenhum. Aham. E a gente minha esposa já conhecia a Luzia há muitos anos que minha esposa tinha feito um curso com ela de sobrancelha, não sei o que lá, não sei quantos anos atrás. Falei, não. Aí a hora que cheguei em casa, eu falei pra Cam, falei, amor, a Luzia passou lá na loja, eu tava lá pendurando os pendentes, não sei o que lá. E ela falou isso e isso. Ela falou, caramba, será que não é a hora de a gente fazer franquia mesmo? Eu falei, mas nós não sabe nada disso. Ela falou, vai atrás. Vamos ver como é que funciona. Eu falei, ah, vamos terminar a loja, depois nós vê isso. Aí assim, ó, terminamos a loja, começamos a trabalhar.
o que eu faturava na loja 1 em 2 anos, a gente conseguiu em 30, 40 dias na loja 2. Porque a gente estava melhor posicionado, a identidade visual estava melhor, que a gente já começou a melhorar as coisas, o padrão já estava mais definido. Aí eu falei, ó, eu acho que mandei mensagem pra Luzia, falei, Luzia, indica pra mim as pessoas aí pra me ajudar. Aí ela indicou lá as pessoas. Aí eu chamei o cara, eu tava iludido ainda, coitado, né? Falei, nossa, vai dar tudo certo pra mim. Aí o rapaz veio e falou, Erson, ó, como é que funciona? Não é assim, vou franquear e sair franqueando. Você tem que ter um negócio viável, rentável, que entregue padrão, processo, rentabilidade boa. Tem uma série. A gente pode formatar sua empresa, mas a gente precisa de entender, né, o ponto que você tá, até saber se você consegue franquear. Aí eu falei, tá bom, quanto custa isso? Ele falou o valor. Ah, falei, vamos fazer então. Aí comecei a mandar minhas planilhas de número, não sei o que lá, né? Porque aí ali eu já tava contando quantos clientes atendia, quantos cabelos eu cortava, pá, né? Eu já tava entendendo um pouquinho do negócio. Aí ele pegou e falou assim, Lars, cara, tudo que você fez aqui, ó, tipo assim, não falta muito. Falta um pouco ainda. Eu tinha uns 4 meses de loja, mais ou menos. Tipo assim, o que você tá faturando ainda não é de encher os olhos de um franqueado. Pô, vou dar um exemplo para vocês. Você vai comprar esse copo aqui, ó. Aí você vai trabalhar com ele, no final do mês ele vai te dar 15 mil reais, exemplo. Uhum. Eu tava na época, ó, se ele comprar essa loja, no final do mês vai te dar 2 mil. Quem vai investir um dinheiro na nossa loja para ganhar pouco? Ele falou, então, eu acho que vai dar certo, tem tudo para dar certo, mas você precisa, tipo assim, de ter uns números melhores, atender mais gente, vender mais produto, mais serviço. Eu falei, tá bom, quanto tempo você demora para fazer a formatação, deixar tudo bonitinho? Ele falou, uns 2 meses. Eu falei, tá, pode fazer. Até 2 meses eu vou fazer esse negócio aqui dar certo, vou atender mais cliente, vou faturar mais, vou não sei o que lá. Ele falou, bom, o máximo que pode acontecer é tipo assim, quando tiver tudo pronto, você não tá pronto, você tem que esperar um pouco. Porque você tem que entregar vantagem pro seu franqueado. Eu falei, não, pode fazer que eu vou fazer a minha parte aqui. Cara, Deus colocou a mão no meu negócio. Colocou a mão, porque assim, deu 1 mês e meio, meu faturamento subiu. A gente começou a buscar conhecimento, subiu. E já começou a aparecer oportunidade de eu vender minha franquia. E eu falando pra ele, Diego Nabelo, Diego, pelo amor de Deus, termina esses papel que eu já tô com tudo certo aqui. Ele, cara, você tá maluco. Aí chegou um final, era até um sábado. Acordei, esse mercado que a gente começou na rede Chibata ali. Uhum. Quando a gente inaugurou, o dono do mercado entrou dentro da nossa loja. Geralmente eles vêm visitar o Chibata e passa assim correndo, né? Esse cara é bilionário. Ele entrou dentro da minha loja, olhou minha loja e falou: Nossa, Lércio, cara, que bonito, né? Nossa, você tá de parabéns, hein? Aí ele olhou o preço na época, acho que era 30 reais, não sei. Nossa, preço atrativo. Eu falei: Ô, seu João, obrigado. O que aconteceu? Do nada, o gerente dele me ligou, falou: Lércio, onde você tá? Eu falei: Tô em casa, um sábado de manhã. Consegue vir em Caçapava? Falei: Consigo, mas que você precisa? Cara, tem um ponto aqui, eu quero que você veja. Eu falei: Ai, meu Deus do céu. E agora? Falei: Não, vou aí. Aí fomos lá no Chibata de Caçapava. Cara, mercado feio, velho, sabe? Desarrumado. E tinha uma parte do corredor que era morta. Não tinha lojista, não tinha nada. Ele olhou assim e falou: Escolhe uma loja, eu quero que você ponha uma barbearia aqui. Eu falei: Mas não vai dar certo, não tem movimento aqui, o mercado tá parado. Ele falou: Não, confia em mim, escolhe uma loja. Eu faço um precinho bom pra você. Você põe sua loja aqui que eu vou revitalizar tudo isso aqui. Eu falei: Caramba. Ah, então tá bom. Vou escolher então. Quero essa de esquina. Falei pra ele. Ele falou: Tá bom, então tá fechado. Sua? Tá bom, depois eu mando o preço pra você. Ali eu já tinha o segundo ponto da franquia, mas não tinha franqueado, não tinha nada, cara. Mas eu já sabia que ia pôr uma loja lá. Dinheiro eu tinha? Não tinha. Falei: Eu preciso de vender esse trem aqui. Parece que na mesma semana apareceu outro ponto, que é o do Carrefour de Taubaté. Comecei a falar com o cara, como é que funciona, não sei o que lá. Falei: Eu preciso de arrumar franqueado. Tinha 2 pontos e não tinha franqueado. Aí o primeiro cara, o primeiro doido que acreditou no meu sonho, né? Tinha saído da fábrica comigo. Aí comecei a escrever no WhatsApp assim, ó. Falei: Fala, mano, tudo bem? Cara, ó,
eu montei a barbearia aqui, tá dando muito certo. Será que não faz sentido para você, ó? A gente atende tantos clientes, meu, muito chucro. A gente atende tantos clientes, fatura tanto. Metade disso você vai pro barbeiro, metade fica para nós. E depois você paga não sei o que lá. Vai sobrar mais ou menos isso. Aí eu falei, caramba, agora tem que esperar ele responder. Mandei, né? Esperar ele responder. Ele respondeu, onde você tá? Eu falei, tô em casa. Pera aí que eu tô chegando aí. Ele chegou com umas 6 garrafinhas de Heineken. Colocou na mesa assim, ó. Ele falou, me explica esse trem aí que eu quero entender. Eu falei, você tá maluco, cara. Já despertou É. a curiosidade, pô. Mas na mesma hora. Aí expliquei pra ele, falei, meu, é assim, assim, assim. Tô formatando a empresa. Os documentos tá ok já, mas eu preciso crescer um pouquinho mais, mas eu acho que funciona, não sei o que lá. Ele falou, tá bom, a loja é minha. Falei, caraca. Falei, seja bem-vindo então, essa doideira aí. Tá com a gente até hoje. Cara, uma coisa que eu vejo muito interessante aí é o networking, Uhum. né? De conhecer a Luzia, que já trilhou o caminho. A Luzia foi um pontapé inicial, É. assim, pra despertar o interesse. E- Ela deu os caminhos, né? E fala assim, tipo, olha, é por aqui. Tipo, ó, eu dou o caminho, você se vira. Aham, É que foi isso bem daí é isso. interessante também, né? Tipo, não é porque a pessoa vai te orientar ali que ela vai fazer por você. Não, carregar você a vida É. inteira. Não, nada disso. Porque o objetivo dela é justamente esse, ver você com as próprias pernas, né? Uhum. E trilhando. O fato desse seu amigo acreditar em você, né? Então, o tempo que você ficou lá na Ford significa que você fez bem Bem pra ele, é. o seu serviço lá dentro e fez bem para as pessoas ao seu redor. Eu já consegui ter certa credibilidade dentro da Ford. Exatamente. Porque esse menino, o Éder, ele trabalhou por muito tempo comigo, eu era coordenador dele. Uhum. E você ter, estruturar algo ao ponto de uma pessoa muito importante parar o que ela tá fazendo, porque você falou um bilionário. Aham. O tempo dele, e agora você sabe muito mais ainda quanto custa o seu tempo, parar, olhar e falar, pô, isso é bonito, parabéns, Uhum. continua, né? Meu, você ouvir um negócio desse assim, dá mais Dá um gás, gás, né? né? Nossa. Dá um gás. E um pouco da sua loucura também, porque... Deixa eu contar, foi Vai legal lá, vai essa lá, vai também. lá. A segunda, a de Caçapava, eu peguei e vendi para um outro colega, que era da fábrica. Uhum. Vendi, tudo certo, tudo certo. Ele, não, tudo certo. Aí a menina do mercado mandou o contrato. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei, ó, chegou o contrato aqui, você tem que assinar. Ele falou, puta, cara, meu dinheiro tá investido, tô com medo, cara. Falei, e daí? Ele falou, cara, eu acho que eu não vou, não. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E o ponto alugado já. E eu não tinha dinheiro, cara. Eu precisava de vender o negócio. Falei, e agora, cara? Eu vou ter que procurar mais alguém, falar com alguém. Meu, do nada, eu recebi um WhatsApp de um amigo. Não era nem amigo, era conhecido da fábrica. Ele falou assim: oi, Laércio, tudo bem? Cara, eu sou amigo do Gabriel, que trabalhou com você, assim, assim, assim. Eu trabalhei na Ford também. Ele falou: você tá com uns negócios de barbearia. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu falei, não é possível. Acho que foi Jesus que deu meu telefone pra ele. Aí eu falei, cara, eu tô sim. Eu tô até com ponto. Quer ir lá conhecer? Ah, quero. Pegamos, fomos lá pro Caçapava. Falei, cara, o ponto é esse aqui. Meu negócio funciona assim, assim, assim. E até a sexta, sétima loja, eu fazia um negócio muito fora da curva, que era assim, eu cobrava um valor X e eu entregava a loja pronta. Eu falei, aqui ó, pra você vai custar tantos reais, tantos R$ 1.000, e eu vou te entregar a loja pronta. Já com os colaboradores treinados, tudo certinho, papapá. Ele falou, é mesmo, cara? Aí tinha um negócio lá, tinha um negócio de chopp bem do lado. Ele falou, vamos ali tomar um chopp então, me explica melhor. Eu comecei a explicar, tomar umas caneconas de chopp assim, pai. Eu explicando e ele gostando, né? Aí ele falou, cara, ele trabalhava na Ford, ele era operador na Ford, ele. Uhum. Ele falou, cara, eu tenho dinheiro pra investir, eu tenho muito medo, porque assim, eu tenho um bom salário na Ford, eu ganhava R$ 4.000 na Ford. E eu tenho que manter lá
convênio médico das minhas filhas, né? Com a escolinha. Mas eu falei, 4 mil? Falei, se meu negócio não te der 4 mil, eu pago no meu bolso. Ele falou, você tá de brincadeira. Eu falei, você quer escrever isso? Eu pago no meu bolso. Se não te der 4 mil, eu pago no meu bolso. Aí ele pegou, tomou uma cerveja. Fechado. Falei, meu Deus do céu. Agora tem que montar uma loja. Se não der os 4 mil ainda, tem que pagar do bolso. Cara, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Hoje o cara tem 3 lojas nossas. Feliz pra caramba. Deve ganhar umas 7 vezes mais do que esses 4 mil aí. E como você se viu, do tipo assim, pô, agora eu tenho 7 franquias, agora eu tenho 10 franquias. O que mudou na sua mente da primeira, da segunda até a 10ª? E o processo de gestão delas evoluiu também ou você manteve a mesma coisa? Não, tudo evolui. Quem não tá estudando, não tá crescendo, não tá evoluindo, tá perdendo dinheiro, tá perdendo autoridade, tá perdendo credibilidade. Então, tipo assim, até a 10ª era, tipo assim, algo que eu desejava muito isso. E até que quando chegou 10, 11, 12, a gente falava, caraca, meu, como pode isso, né? E as coisas indo, caminhando. E chega um ponto que eu parei de procurar ponto. E os pontos começaram a me procurar. E as pessoas começavam a me procurar. Falei, caraca. Então, até acho que 7ª, 8ª loja, eu montava a loja. Hoje a gente mudou essa estrutura. Mas assim, eu montava, e para mim economizar dinheiro e ter uma rentabilidade para mim, eu era o eletricista, eu pintava, sabe? Então, a nossa unidade 1 chegou um período que eu tava montando 3 lojas junto. Então, tudo que eu chegava, eu mandava lá no depósito da unidade 1, vinha caminhão de poltronas de barbeiro, de cadeira de barbeiro, e aquela bagunça, e monta uma loja, monta outra. Mas assim, a gente entregava a loja, e nunca sozinho, né? Sempre com a minha família junto, ajudando. Quando o franqueado abria a porta da loja, meu, tinha clipes, grampo, caneta, papel, tudo impecável, sabe? Minha esposa chegava junto, a gente mandava limpar, para arrumar. Não, tá faltando isso, tá faltando. Para assim, qual que é a ideia? A experiência do cliente ser muito fora da curva. Então, funcionou até 7ª, 8ª, isso funcionou muito, só que depois a gente não tinha mais tempo. Aí que a gente começou a mudar a estrutura. Aí voltei a conversar com a Luzia, voltei a conversar com outros franqueadores, né? Fomos buscar conhecimento. A gente padronizou todo o nosso processo de implementação, de obra. Hoje é tudo catalogado, tem manual. Então, se eu vender uma loja para você hoje, eu vou te entregar um caderno técnico. Vou falar assim, ó, você vai usar essa tinta, dessa cor, você vai comprar em tal lugar, esse material você vai comprar em tal lugar. Então, se você ler o manual, você monta a loja com tranquilidade, no mesmo tempo que eu montava. E com isso, eu consegui ainda baratear o custo de investimento do franqueado. Uhum, faz sentido. Nesse período aí, você. Bom, porque, por exemplo, vocês usam shampoo, usa creme de barbear, né? Tem todos os cosméticos ali. Chegou para vocês algum tipo de empresa querendo uma parceria, alguma coisa assim, tipo, Sim, usa o nosso sim. produto? Várias, várias. E aí, como é que foi essa Cara, parte? logo tipo assim, eu fiquei quase por 5 anos com uma empresa só. Uhum, Porque foi uma empresa que, quando eu comecei lá atrás, ela acreditou, sabe, sei, no nosso negócio. sei bem como é isso. Então, eu fiquei com essa empresa por 5 anos. Só que, assim, Uhum, por 5 anos eu fiquei pedindo para essa empresa desenvolver um produto com a minha marca. Porque é um case, hoje, é um case dentro da nossa franquia, hum, que a gente precisa de fechar o nosso círculo, né, do nosso ecossistema. Né? Eu entrego know-how, eu entrego treinamento, eu entrego programa, eu entrego estrutura, eu entrego treinamento e eu tenho que entregar o produto. Né? Eu entregando o produto, eu tenho controle de quanto a gente está vendendo, quanto o nosso franqueado está comprando. Então eu preciso de um produto com a minha marca. Então eu fiquei durante 5 anos, vamos fazer com a minha marca, vamos fazer com a minha marca. Só que assim, é uma empresa que
muito grande e a gente é muito pequeno. Então acabou não rolando. Aí agora, nesse último ano, eu troquei de empresa, estou numa outra empresa, porque eles tiveram um problema de logística lá, começava a deixar faltar produto, isso atrapalhou a gente um pouco. Estou com uma outra empresa. Mas eu estou conversando com 2 ou 3 fábricas para de fato soltar o produto com a nossa marca. A ideia é a gente ter a nossa marca. Uhum. Porque aí o franqueado tem que comprar da gente, a gente tem um controle de entrada de produto na loja dele e a saída na venda final. Você centraliza, né? E Ah, aumenta o ecossistema. aumenta o Então ecossistema. aí, por exemplo, se a pessoa ela entra na barbearia, tudo que ela vai ver lá tem MBK ou a Tudo. Máfia Princess Aham. estampadas. Tudo, né? Então você aumenta a percepção de valor da empresa, aumenta a sua dor de cabeça, né? Sim. Que nem você estava falando, né? Pô, você quer empreender, você tem que ter dor de cabeça. Aham. Mas você evita, tipo, ter que, pô, faltar algum produto, alguma coisa assim, você consegue controlar melhor. Então, até falei com você ali nos bastidores, né? Uhum. Você quer ganhar dinheiro, você arruma problema. Ninguém ganha dinheiro sem ter problema. Então, quando você fala assim, ó, eu vou ter o meu produto nas minhas lojas. Meu, a gente tem 32 lojas. Quanto que eu tenho que ter produto? Né? Qual que é a frequência que eu tenho que abastecer as lojas? Quanto que eu tenho que investir para ter a minha marca? Quanto que eu tenho que investir de estoque? É problema. Mas lá no final, você vai ter uma margem de lucro. Uhum. Então, a gente tá em fase bem adiantada, já recebemos rótulos, já provamos o produto em si, né? E tá para acontecer em qualquer momento. É problema, mas a gente vai conseguir fechar o nosso ecossistema. Certo. Quando a gente para e pensa em experiência do cliente, né? Então temos atendendo adultos, Crianças crianças e na Máfia Princess, mulheres e e crianças. crianças, certo? É, o que diferencia das concorrentes? Cara, a gente tem. Se a gente for falar assim em corte de cabelo, tudo é igual. Acredito que tudo é igual. Então, a gente tenta levar um ambiente familiar para os nossos clientes. Tanto que, se a gente olhar lá a Máfia Prince ou olhar a MBK, todas têm área Kids. Né? Então, a gente chama atenção pelo Kids e a gente entende que quando a gente conquista a criança, a gente conquista a mãe. Quando a gente conquista a mãe, ela manda o pai lá cortar cabelo. Então, a gente fecha o ciclo familiar também. E todas as nossas unidades hoje estão localizadas em galerias de supermercado. Por quê? Porque em galeria de supermercado, geralmente vai a família. Né? Nunca, ou quase nunca, a gente tem esses dados, a esposa vai sozinha fazer uma compra. Ou o marido vai sozinho fazer a compra. Então, na média, é sempre 2 pessoas. A gente conta lá, quantos cupons passou no mercado? Passou 4.000 cupons. Então, a gente sabe que mais ou menos 8.000 pessoas passou ali. Das 8.000, é família. Então, o marido já olha, nossa, tem uma barbearia ali. A esposa vai lá fazer a comprinha, ele corta o cabelo rapidinho, né? A hora que ele termina, ela já tá ali no caixa. Então, rola essa comunicação. E essa pegada do infantil, cara, isso é um case que foi Deus que colocou na nossa vida, porque nas fachadas das nossas lojas, a gente tem lá Poderoso Chefinho, não sei o que lá, uma chefinha. As crianças param, elas querem tirar foto com o chefinho, e a mãe posta na rede social e marca a gente. Então, isso vai virando uma bola de neve. Entendi. Trabalhando o branding da marca, Aham. né? Pra ficar, A ideia é ter uma ficar, marca forte, né? ficar associando, né? Então você pega um personagem de um Uhum. filme popular Popular. e aí você faz essa associação com o que vocês fazem e com o nome, né? Que o Uhum. Poderoso Chefinho, a Máfia. máfia, né? Tá É tudo meio interligado. vinculado, Aham, faz sentido pra girar em torno daquilo, né? Porque se você coloca um outro personagem, talvez Não comunique, destoasse. Entendi. Bom, vamos lá. Desafio operacional aqui. Eu separei umas perguntas aqui, né? Quais foram os maiores desafios operacionais para expandir a franquia e como vocês superaram mantendo a qualidade do serviço?
Então, a gente tem ainda esse desafio, vai ser eterno, acredito eu, que é a mão de obra, né? Certo? A gente preza muito por um atendimento qualificado e padronizado. Só que quanto mais longe a gente está chegando, graças a Deus, maior a nossa dificuldade. Então, a princípio, quando eu vou inaugurar uma loja nova, eu pego um colaborador meu, que é experiente aqui, e deixo ele por 10 dias na unidade nova, seja onde for. Então, ele já vai para Sorocaba, pra Campinas, vai para Aparecida. Então, esse cara fica por 10 dias lá. O que ele fica fazendo? Treinando os novos colaboradores a como atender, não de fato como cortar o cabelo, porque a gente já contrata profissional que sabe cortar, mas assim, como abordar. A gente tem alguns processos internos ali, né? É coisa básica, mas é tipo assim, trocar a lâmina do navalhete na frente do cliente, conversando com ele. Então, tipo assim, ele tá ali, não, eu quero meu cabelo assim, e o barbeiro tá ali trocando o navalhete, passando o alquinho. Tudo isso mostra confiança pro cliente. Então, a gente ensina isso e é tudo padronizadinho em todas as unidades. Aí, conforme vai acontecendo uma troca cíclica, né? Porque acontece. Ah, eu treinei 4 colaboradores em Sorocaba. Ah, um cara ficou 2, 3 semanas, mudou, saiu. Então, a hora que entra um novo colaborador, os 3 que ficou já sabe treinar o quarto. Entendi. E mesmo assim, a gente tem os nossos programas, são as imersões que a gente faz 2 por ano, onde a gente tenta juntar toda a equipe, né? Para a gente dar um gás novo, repassar o padrão. A gente traz algumas referências de fora, que são especialistas em corte, ou especialistas em atendimento infantil. Então, cada imersão a gente foca numa dificuldade nossa, que a gente gostaria de melhorar, e traz pessoas de fora. Legal, porque você colocando uma pessoa para fazer esse treinamento, você mostra que você consegue, que você dá espaço para a pessoa crescer, Uhum. né? Então, pô, eu entrei como barbeiro. Se eu executo bem minha função aqui, Ele vai virar treinador. se eu aprendo tudo, vou para um nível, vou para um outro nível, Isso. né? E conforme a coisa vai crescendo, a tendência é ele, e se ele tiver essa disponibilidade, essa vontade, né? Então ele consegue galgar Novas coisas dentro da novas franquia. coisas. Então, hoje a gente tem um colaborador nosso que tá com a gente desde o comecinho. Desde o comecinho não, a gente começou em 2018, desde 2020 ele tá com a gente. E hoje ele se tornou um franqueado da própria rede. Ele tinha já uma reserva dele guardada, dinheiro próprio dele, e ele tinha conhecimento, habilidade técnica, bom barbeiro, bastante cliente. Ele tinha tudo para nos agradecer e montar a loja própria dele lá, barbearia dele. Mas ele fez questão de comprar uma franquia da onde ele trabalha. E ele é tão inteligente que ele comprou uma franquia, em outra cidade. Ele, ele toca de longe a loja dele e continua trabalhando comigo. Então, tipo assim, ele dobrou o rendimento dele. Uhum. Eu acho que é mais fácil você comprar uma franquia, primeiro porque você já está acostumado com a cultura. Sim. Segundo que, pô, você é responsável por ir atrás de inovação, treinamento, fazer network com as pessoas. Então a pessoa se sente um tanto quanto resguardada. Porque se ela pegar e falar, pô, tô saindo, vou abrir a minha. Primeiro que ela vai concorrer com você. Sim. E já começa desafiador por aí, né? Vai concorrer com você. E segundo que ela vai ter que trilhar Todo esse caminho. todo esse caminho. É mais fácil você fortalecer algo que você já conhece Uhum. do que você começar do zero pela sorte, por conta e risco, né? E aí entra uma outra questão. Você já respondeu parte dela, mas eu quero saber um pouquinho mais. Como é que você faz para se manter atualizado? Porque o mundo da beleza, os cortes e tudo mais, tá sempre em evolução, certo? Uhum. Como que você se mantém ali em cima? Então, hoje eu entendo isso. Por muitos anos eu procrastinei. Uhum, Mas hoje eu entendo isso. Que, tipo assim, se eu não tiver um network muito aguçado e muita vontade de buscar conhecimento, mesmo depois de velho, eu tenho 47, vou fazer 47 anos. Se eu não buscar o conhecimento, meu negócio fica para trás.
Então, que nem você mostrou ali, que o Codex. Codex é o maior grupo de mentorados do Brasil. Ali só tá as pessoas mais relevantes do mercado. Não é qualquer um que entra. Não basta ter o dinheiro para entrar. Você tem que ter resultado, conhecimento. Porque ali, além de a gente aprender, a gente compartilha. Então, hoje eu tô ali entre os melhores e fui reconhecido como o mentorado com maior destaque no último período. Por quê? Porque eu sou casca grossa. Se surge alguma coisa, eu já vou direto lá. Meu, como é que é? Vou dar um exemplo. Barbearia por assinatura. A gente é muito forte em barbearia por assinatura. Quando começou a surgir esse assunto, não sei o que lá, ó, barbearia por assinatura vai dominar o mercado. Ninguém tinha ainda, mas estava em alta, muito crescente. Eu falei, cara, mas quem que inventou isso? Da onde veio isso? Ah, veio lá do sul, é um tal de Lincoln. Meu, já comecei a seguir um cara no Instagram, não sei o que lá, como é que não funciona. Ele é de Curitiba. Eu falei, tá bom, qual que é o curso? Ele falou, é 12.500, acho. Eu falei, tá bom, vou fazer o curso. Pô, mas você vai pagar 12 mil, vai lá no sul fazer o curso. Eu falei, vou, eu tenho que aprender. Fui lá, fiz o curso com ele e tudo. Hoje, a nossa rede é a rede que mais tem assinantes no Brasil. São 3.600 assinantes. Ninguém tem isso. Só a gente. Então vamos lá, vamos entrar para a parte da assinatura, né? Que é o um dos É um dos diferenciais. diferenciais. Vamos lá. Como é que funciona? Eu tava vendo que eu também comecei a Aham, consumir tudo que você aham. posta para entender um pouco mais sua mente, né? Então, é um modelo onde você vai, faz o seu corte e você já agenda o próximo, Uhum. certo? Então você não pode ligar lá e falar, eu quero agendar toda sexta-feira pelo. Sim. Como é que funciona? A gente não vende a exclusividade de horário ou preferência de atendimento toda sexta às 17 horas. Uhum. O nosso plano, qual o benefício? O perfil do nosso cliente que a gente busca é uma pessoa que gosta de manter o seu cabelo em dia, porém, financeiramente, não dá para você cortar o cabelo toda semana. Vou dar um exemplo. Quanto que é um corte de cabelo? R$ 40, R$ 45. Se o cara for R$ 45, se o cara for toda semana, ele vai gastar 90, R$ 180 por mês. Ele vai manter o cabelo dele em dia? Vai, mas ele vai gastar R$ 180 por mês. Quanto que é o plano nosso? R$ 89,90. Então, ele paga R$ 89,90, ele pode cortar lá toda semana. Quando, qual dia e qual horário? O dia que ele quiser. A gente só não deixa ele cortar toda sexta, toda quinta. Mas como que a gente trabalha? Ele vai lá, faz o seu corte de cabelo. A hora que ele passa no caixa, ó, o meu tá tudo certo aí, não tá? Tá, ele é cliente do clube. Aí ele fala, marca pra mim quinta-feira que vem? Marco. Então, ele cortou um, já agenda o próximo. Cortou um, já agenda o próximo. Entendi. E, por exemplo, vamos supor, para a parte corporativa, se a pessoa é associada e ela vai, sei lá para Curitiba e ela entra numa loja, ela consegue cortar normalmente? Então, Ou não. não? Não. Tá. Não, eu vou explicar por quê. O nosso é em modelo de franquia. Aí, franquia, o que acontece? A gente tem 32 lojas, são 32 CNPJs, 32 centros de custo. Então, todo o dinheiro que é recebido por loja vai para a loja. Então, a gente optou em não misturar dinheiro de franqueado. Até daria, o sistema faz isso para a gente, mas quando você começa a mexer com o dinheiro do franqueado, pode ser, eu falei, puta, pode ser que a gente comece a ter problema. Entendi. Falei, então vamos fazer assim, ó, a gente não dá esse benefício do cliente cortar aqui ou cortar lá, igual a Smart Fit, né? Uhum. Onde você vai, você consegue malhar. Então, o nosso, você fechou aqui nessa unidade, você fica nessa unidade. O máximo que a gente consegue fazer é dar um descontinho lá, eu tô viajando, passa aqui, dá um descontinho pra você aí. Só para não deixar o cliente triste. Mas cabelo é algo que, assim, é muito fidelizado, sabe? Sei bem como é Você isso. vai em um, então, puta, ó, plano, vou fazer aqui com você. Então é difícil o cara quer cortar o barbeiro, trocar o barbeiro. Com certeza. Que é uma das coisas que normalmente, quando a gente tá falando sobre a parte da estética aqui, né? Eu trago muito isso. Quando a gente dá o nosso corpo para uma outra pessoa manusear e você se sente satisfeito com aquilo, você fala, eu não troco esse lugar por nada. Achei. Achei. E o brasileiro, acredito eu, que tem esse costume do tipo, pô, eu gostei desse lugar, vou ficar aqui.
já conheço as pessoas aqui, já conheço todo mundo que frequenta. Normalmente, Então, tipo assim, eu não sou barbeiro, né? Eu gosto de falar que eu não sou barbeiro. essa é uma das coisas É, mais interessantes eu ainda. não sou barbeiro. Então, tipo assim, eu acho a profissão linda e maravilhosa, né? Eles nasceram com esse dom de cortar cabelo, de mexer na autoestima das pessoas, mas eu não sei fazer, eu não sou barbeiro. Então, o que que eu tenho que ver? Eu tenho que enxergar o meu negócio como um negócio. Então, o que que a assinatura traz para mim? E o que que a gente treina no nosso time? Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma barbearia que tem 6 colaboradores lá cortando cabelo. Meu, você passa lá, é o dia inteiro cheio, um monte de gente cortando, não sei o que lá. Eu tenho aquele cliente que só corta com o barbeiro A. A minha maior objeção é fazer com que ele, em algum momento, não corte com o A e corte com o B. Né? Então a gente treina o time para tipo assim, o cara tá entrando, ele não é meu cliente, ele é cliente do outro barbeiro. O cara entrou. E aí, meu irmão, você tá bem, cara? Como é que você tá? Cara, que bom que você veio. Chega aí, ele já vai te atender, tá bom? Você já cria um vínculo ali, né? Então aí chega, aí você conta uma piada, ele nem é seu cliente. Então vai. A hora que o outro, por algum motivo, não tá, aí o cliente fala, puta, mas vem aqui, esse cara me atende bem toda vez. Mano, ele não tá aí. Corta o meu, então, quebra o galho. Corta. Então, o que que a gente faz? Que os nossos clientes, eles rodem ali entre os nossos colaboradores daquela unidade. Se por algum motivo algum colaborador sair, a gente não perde o cliente. Ele só troca de cadeira. E não troca de barbearia, entendeu? Entendi. Faz sentido. Então tem toda uma É uma logística interna sacada. ali. Uhum. Bom, vamos lá. Outra coisa. Relação à parte de ponto, né? Então vamos lá. Você colocou uma barbearia, um ponto aqui. Como que você faz para enfrentar a concorrência? Eu prefiro 1000 vezes ter eu mesmo concorrente do que outra pessoa. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma loja aqui e a 500 metros me surge um ponto que eu olho assim, cara, o ponto é muito bom. Qualquer um que montar ali vai dar certo. Aí eu monto. Faz sentido. Aí eu monto. Mais fácil você concorrer contra você mesmo, É, né? é. Tipo assim, se eu tenho oportunidade, eu vou lá e monto. Eu prefiro ter eu como concorrente. E a gente tem aqui, a gente tem várias lojas que tem, uma tem 600 metros uma da outra, a outra tem 800 metros, é perto. Então o que que eu faço? Meu, pega um dia que tá muito cheio aqui, o cliente começa a entrar, cara, não dá pra cortar o cabelo, cara, eu não consigo te atender aqui, mas eu consigo te atender aqui, ó, é 5 minutinhos. Ele, Uhum. marca pra mim lá então. Então, tipo assim, a gente consegue fazer os clientes aqui, ó, navegar de uma loja para outra, esses clientes que não têm fidelidade, não é do clube, é avulso. Porque tem essa gama de clientes que, tipo assim, as pessoas que não têm tempo, sabe? Cortas quando precisa mesmo. Então, esse cara, ele chegou lá, eu não tenho vaga, eu levo ele para a loja do lado, levo para outra loja. É melhor do que eu perder ele para um concorrente. Perfeito. Uma outra coisa que eu tava pensando aqui também, que é, bom, a franquia ela tá indo pro Brasil, certo? A Sim, nível Brasil e também para fora. sim. Tem muita diferença cultural e essa diferença cultural tem impacto direto na, Não, na ó, franquia? a gente percebeu, tem diferença, porque a gente não é uma empresa que a gente foca no público X, né? Vamos falar assim, ah, não, só quero atender o público A. Não, só Uhum. quero atender o público B. Não. Aonde a gente vê que tem oportunidade, que tem cliente, que tem potencial, a gente põe. Ah, aqui é público A, tudo bem, a gente remodela o nosso negócio e vamos atender público A. Então, mas a gente percebe que, tipo assim, quando a gente está ali entre o público C e B, os cortes são um pouco mais demorados, porque os clientes gostam mais de degradê, né? É um modelo de corte. Então, a gente gasta um pouco mais de insumo, de gilete, não sei o que lá. Quando a gente está lá navegando no público A, os cortes são mais social, é um corte mais rápido, gasta menos gilete. Mas assim, é questão de a gente entender o público e ir se modelando conforme onde a gente está se instalando. Uhum. Perfeito. Visão a longo prazo. Aonde você se vê daqui a um ano, mais ou menos? Ah, lá na Disney, De descansando. novo, Mentira. né? Tirando foto de novo com o Mickey. Mentira. Cara, a gente tem um projeto de esse ano, a gente, se Deus quiser, fechar o ano com 40 unidades em operação. E a gente tem um objetivo a médio e longo prazo, é a gente chegar em 60 unidades. Certo. A gente está trabalhando bastante para isso, a gente contratou pessoas, aumentou o time, aumentou, subiu uma régua da nossa gestão,
estamos implementando um monte de coisas novas para a gente crescer de uma forma sustentável e consciente, né? A gente não tem essa gana ou esse intuito de, não, eu quero ter 70 lojas, 60 lojas a todo custo. Não. A gente está indo devagarzinho, a gente ainda não precisou de investir em tráfego pago para vender loja, né? Tudo foi no orgânico, foi através do Instagram, de network, de amizade. Então, vai continuar sendo assim. Se em algum momento eu falar, puta, acho que vamos investir um pouco no tráfego pago, não tem problema também, mas a gente vai selecionar muito bem as pessoas que estão entrando. A gente se preocupa muito com isso. A gente, em algum momento, já errou, né? Então, a gente, putão, peraí, não é vender, é saber vender para quem vender, né? Porque franquia é uma família, é um namoro, né? É um contrato que dura 5 anos. Então, a gente precisa de entender quem está entrando, né? Para a gente ter um bom relacionamento durante esses 5 anos, chegar no 5º ano a gente renovar o contrato e vida que segue. Vamos ser feliz. Você já teve que demitir algum franqueado? Não, ainda não. Algum franqueado já se demitiu? Não, a gente teve repasse de loja, né? O cara comprou uma unidade que era em outra cidade, aí ele tinha um vínculo muito forte na cidade, não conseguia acompanhar de perto, aí a loja não performava legal, aí ele repassou a loja, entrou um outro franqueado, hoje a loja está performando legal. O que um franqueado precisa ter? Perfil de franqueado, assim, para entrar na BK, na MBK. O que a gente pede hoje? Hoje a gente pede que ele tenha pelo menos de 6 a 7 horas diárias para acompanhar o negócio durante 6 meses. A franquia é igual uma criança. Você precisa de fazer ela andar. E no começo, o franqueado precisa entender de tudo que acontece, do que acontece lá. Então, quando a gente coloca um franqueado para dentro da rede, a gente dá um treinamento para ele aqui lá em Taubaté, de 10 dias, ele acompanha a nossa loja piloto, para ele já ter uma boa noção ali de como funciona. Depois a gente coloca o nosso colaborador lá por mais 10 dias para treinar o time dele, e a gente pede que nos primeiros 6 meses ele acompanhe bem de perto o processo. Hoje a gente já tem cases aí de franqueado que tem 3, 4 lojas, que ele passa uma vez por semana na loja. Mas porque ele já montou um time, ele já tem um barbeiro líder, né? Já tem as recepcionistas, ele consegue tocar à distância. Eu tenho loja lá em Campinas, eu vou lá uma vez por mês. A loja roda muito bem. Mas por quê? Porque a gente tem um time, a gente treinou o time. Mas hoje, tá lá no case lá, nos nossos critérios, que a pessoa tenha pelo menos assim 5, 6 horas diárias para acompanhar o seu negócio nos primeiros 6 meses. É muito importante que o franqueado acompanhe para depois cortar o cordão umbilical e ter mais espaço. Porque tem muita gente, a gente foge hoje, sabe o que? De investidor. Se eu quisesse, lembra que eu falei para você, expandir de modo agressivo, vou ter 60 lojas. Se eu quisesse, eu já teria. Porque vem investidor e fala, pô, seu negócio está muito legal, eu vou investir na sua marca. Cara, ele vai dar o dinheiro, eu vou trabalhar para ele, eu vou ter que fazer tudo por ele, e ele vai ficar com o resultado no final. Então, a gente está correndo hoje em dia de investidor. Não é crescer. A maior importância não é crescer a todo custo. É crescer sustentável. E fazer com que todos ganhem dinheiro. Porque do que você contou até agora, né? Tudo orgânico. Deus agindo. As coisas acontecendo assim, que você fala, pô, se não é Deus, não tem outra explicação. Não, o caminho é esse, né? E é interessante as pessoas terem essa noção de como que é a visão, porque já chega já alinhado. Pô, eu tenho essa visão, eu tenho essa pegada, tenho essa disponibilidade, quero aprender, quero fazer acontecer, agregar que a marca cresça mais, né? Porque tem gente que vem, acha que montar franquia é só comprar e ganhar e fazer dinheiro. E não é, pô. Eu até vi um vídeo de um outro colega que é franqueador também, ele uma brincadeira que ele fez, muito feliz a brincadeira, por sinal. Não é nem infeliz, é feliz. Que ele falou assim, cara, tem franqueado que a gente dá o bolo pronto, dá a receita e dá os ingredientes. O cara come o bolo, os ingredientes estraga e ele perde a receita. Aí ele olha assim e fala, meu, a franquia aqui é ruim. Quer dizer, você tá comprando algo que é para te dar um rendimento, não? Você precisa entender disso aí. Não vai cair nada do céu. Se você não fizer a sua parte, não vai cair nada do céu. A gente entrega know-how,
a gente entrega marketing, estrutura. Meu, tem 30 lojas funcionando, a sua não funciona? O problema tá onde? Na franquia ou em você? Então, tem coisas que a gente tem que usar o bom senso. Mas a gente sabe que tem franqueado que quer sentar na cadeira e que Deus abençoe a vida dele também. Não é assim, Mas né? Deus abençoa aquele que trabalha, né? Com É, certeza. E olha, trabalha bastante, viu? trabalha, nossa. Agora, para colaborador, qual é o perfil do colaborador ideal para você? Ó, hoje a gente. O nosso colaborador ideal para mim é aquele que tem a vontade de crescer, porque a gente tem oportunidade dentro da franquia. É aquele colaborador que tem a vontade de profissionalmente e financeiramente estar acima da média e que tenha tato com atendimento infantil. Porque a gente não tem nas lojas um colaborador que atende infantil. A gente treina para que todos atendam infantil. Então, chegou uma mãe com criança, quem for da vez vai atender. Uhum. Então, a gente treina bastante isso. E eu até falo pro meu time lá, falo, pessoal, a gente tem as nossas metas internas, bonificação, tudo. Fala, se você é um colaborador que para ganhar X reais, para você tá bom, você não quer crescer mais, cara, obrigado. Pode ir em qualquer outra barbearia que você vai ganhar. Eu quero aqui alguém que realmente queira fazer algo diferente. Tanto para a empresa quanto para você. Porque quanto mais você trabalha, mais você cresce profissionalmente, mais você leva para dentro da sua casa. Uhum. Então, se eu percebo que tem alguém que tá no time assim, ah, não, poxa vida, isso aí tá bom para mim já. Eu converso uma vez, converso duas vezes. Se eu ver que não vai mesmo, eu dou a oportunidade de ele trabalhar em outro lugar. Não tá alinhado com a Não tá cultura, alinhado né? com a cultura. Vaza. Então vaza. Bom, estamos na semana do autismo, do mês do autismo, né? E tem muita criança. Sim. Então, como é que vocês fazem quando chega uma criança especial? Por incrível que pareça, a gente tenta atender ela da mesma forma que a gente atende todas. Normal, né? É. Por mais que ela seja especial, a gente tem que tratar ela igual a todos. A gente tem alguns colaboradores na rede, né, que tem muito tato com treinamento, com atendimento ao autismo. Uhum. Eu tenho um sobrinho que é autista, então a gente entende a importância que a gente deve dar no atendimento, o tato tem que ser um pouco diferente, mas a gente tenta fazer com que isso seja natural. Tanto que às vezes vai criança que a gente não consegue atender, mas às vezes até a gente percebe que é falta de experiência da mãe. Vou dar um exemplo. A mãe passa, quer cortar o cabelo do filho numa sexta-feira à tarde, onde eu tenho 70 pessoas dentro da barbearia. É um ambiente legal para criança? Aquele monte de barulho, um monte de máquina, um monte de não sei o que lá. Então a gente fala, mãe, a gente corta, você não quer voltar na terça-feira? Vai ter só nós aqui, a criança se diverte, brinca na barbearia. Então a gente vai conversando, vai, e assim a gente tem muito criança. Eu divulgo isso? Não. Eu quero divulgar isso? Não, não quero ser melhor que ninguém, eu quero tratar todo mundo igual. Né? Eu vejo que tem concorrentes no mercado, que coloca adesivinho, sabe, que vende. Não é o nosso objetivo. A gente faz muito gosto de atender todos. A gente atende muito, porque, tipo assim, se atende um, a mãe indica para outro, indica para outro, indica para outro. Tipo assim, a gente atende muita Ainda gente. mais com É, 32 é. unidades, né? Tipo Muita assim, gente. são todos bem-vindos, Uhum. mas eu não vislumbro, nem quero, assim, falar que, nossa, minha rede é especializada nesse tipo de atendimento, sou o melhor. Não. Tipo assim, são todos bem-vindos, a gente atende com muito amor, carinho, mas eu prefiro, tipo assim, também não expor, sabe? Eu prefiro trabalhar quietinho e atender todo mundo com muito carinho. Excelente. Conta pra gente como é que é um pouco da sua rotina, né? Porque, Você tá me seguindo no Instagram lá? pô, cada hora o cara tá num É, lugar com gente diferente. diferente. Cara, é bem. Eu sou muito inquieto. É, se eu tenho que administrar minha agenda para mim, para não acontecer, como já aconteceu algumas vezes, de eu ter que estar às 7 horas da manhã em Guarulhos e 8 horas em Cruzeiro, São Paulo. Uhum. Nem se eu tivesse helicóptero ia tão rápido assim, mas as coisas vão acontecendo. Que eu priorizo muito? Em primeiro lugar, minha família.
né? Hoje eu olho se a gente não tem um médico, se não preciso levar a esposa em algum lugar, meu, tá tudo certo. Aí sim eu vou para os meus compromissos. Quais são os meus compromissos? Hoje a gente tem algumas lojas próprias e várias franquias. Então a gente tem um escritório em Taubaté, onde a gente costuma marcar as nossas reuniões lá, alguns treinamentos, algumas reuniões online a gente faz de lá. Então a gente procura, quando está em Taubaté, a gente fica no escritório, despachando de lá, atendendo por lá, fazendo tudo isso. Mas eu tenho as minhas agendas extras, né? Que são os eventos, às vezes é workshop, às vezes é desenvolver pontos novos. Vou dar um exemplo para você. Às vezes uma rede de supermercado me liga, fala, você tem um ponto aqui em Mauá. Hoje ainda, eu prefiro e gosto de pegar meu carro e dar um pulo lá em Mauá. Então, por isso que às vezes você vê um dia eu tô em Mauá, no outro dia em Osasco, outro dia em Guarulhos, e assim, eu não paro. Porque assim, eu gosto ainda de eu ir lá olhar as pessoas, olhar o ponto. Aqui dá, entendeu? Então, todas as 32, nem 32, né? Porque já tem mais duas em Taubaté, duas em Tremembé. Quase 40 pontos que a gente já foi, já validou, eu que validei. Fui, olhei e falei, não, vamos montar que aqui dá. Porque assim, eu me preocupo muito em vender algo para você e não dá certo. Não é ruim para você, é uma derrota imensa para mim. Então, eu vou lá, eu tenho esse tato, sabe, de olhar e falar, puta, aqui vai. Então, um dia eu tô em Tremembé, outro dia eu vou para Batuba e assim vai. Não paro. Fora que viajar também é gostoso, né? Então, mas eu ainda saí. Hoje eu tava conversando com a esposa em casa, ela falou, nossa, acho que nós já estamos cansando. Chega uma hora que vai cansando. Vai cansando. Que sexta-feira passada, eu tinha que ir em Suzano, né? Eu tinha que ir em Suzano. Só que assim, não tava na minha agenda Suzano sexta-feira. Aí a gente acordou tudo. Eu falei, amor, o que você vai fazer hoje? Ela falou, não, hoje eu tô tranquilo. Eu falei, vamos dar um pulo em Suzano? Aí lá, vamos, né? Aí depois fui, não sei o que lá. Fui na minha loja ali em Taubaté, dei uma olhadinha nos meninos. Aí surgiu um compromisso no meio do caminho. Aí eu peguei, fui sozinho pra Suzano. E tipo assim, eu gosto desse negócio de, sabe, você chegar de surpresa, né? A gente consegue olhar a nossa operação que tem lá, né? Nossa, cara, tá funcionando, olha, legal, todo mundo atendendo bem, não sei o que lá. Me dá muito prazer isso, de ir e ver algo que a gente criou lá em Taubaté, expandindo, né, pro Brasil, o negócio funcionando. E quando a gente chega de surpresa, cara, a gente é muito bem recebido. Aí a turma vem, abraça, cara, que top que você tá aqui, velho, não sei o que lá, vamos tomar um café. Então, eu gosto desse contato. E por incrível que pareça, quanto mais a gente tá dentro da barbearia, ou de qualquer barbearia nossa, é maior o network. Ontem mesmo, eu fui em Campinas, aí a gente precisava de gravar um criativo, o cara viu eu gravando, aí ele perguntou ao barbeiro, quem que é esse rapaz? Ele falou, é o Laércio, é o dono da franquia, não sei o que lá. Ele falou, cara, eu vendo tilápia para supermercado. Aí eu já ouvi, né? Eu falei, Aí ele terminou o atendimento, ô Laércio, tudo bem? Tá, cara. Cara, como é que funciona? Não sei o que. Eu falei assim, assim. Ele falou, cara, eu vendo tilápia para as grandes redes do mercado. Eu falei, pô, que legal, cara. Ele falou, você já tá em tal mercado? Falou o nome do mercado lá. Eu falei, cara, nesse mercado eu ainda não entrei. Vou te passar o contato da pessoa certa. Eu falei, ai, do nada. Eu tô lá em Campinas, o cara tá cortando cabelo, ele já me abriu uma nova rede de supermercado. Quando abre uma nova rede de supermercado, isso quer dizer que a gente pode ter mais 4, 5 unidades que a gente vai colocando e em cidades diferentes. Network dentro da barbearia. Exatamente. Quem não é visto não é Não é lembrado, lembrado. né? E você é visto pra Bastante, caramba. né? Bastante. Andando nos corredores pra lá e pra cá. Cada hora tá num Não, lugar. não para. Agora uma outra coisa, agora mais curiosidade mesmo. E o ABM, você Então, mandou embora? mandei embora. É minha ainda, não vendi. Eu Tá. deixei ela lá em São Paulo, no Tecar, para vender. Porque assim, o que acontece? Eu não tenho muito apego às coisas, sabe? Uhum. Eu tinha um desejo de ter uma BM. Nossa, como eu queria ter uma BMW. Aí eu consegui comprar, graças a Deus. Não tinha dívida, era quitada, era minha, paga no meu suor, no meu trabalho. Mas chega um momento que não faz mais sentido. E a gente acabou comprando um imóvel fora do país, não sei o Uhum. que lá. Eu falei, acho que eu vou vender a BM. Vou continuar andando com o meu carrinho aqui, né?
Porque assim, chama atenção, dá gasto, sabe? A gente não pode parar em qualquer lugar. Eu só ando em supermercado. Supermercado é aquele monte de carro e carrinho. Aí, tá, sabe? Vai judiando, vai estragando, não sei o que lá. Bate ali. Bate ali. Então... Aí eu falei, não, quer saber? Vou vender. Vamos pegar o dinheiro, a gente investe em barbearia. É. Surgiu mais 2 pontos lá em Taubaté. A gente vai montar mais loja em Taubaté. Mandaram até uma pergunta aqui, se você tem vontade de ir para um outro nicho. Cara, eu já invisto em algumas outras Ah, então coisas você já tem. que eu não, a gente investe um pouco no ramo imobiliário, né, tanto aqui quanto fora do Brasil, mas é algo que me aguça. Eu não tive, eu já tive a oportunidade de investir em outros nichos, Uhum. já me ofereceram farmácia, casa de ração, outras coisas, mas assim, eu tenho vontade, mas eu entendo que não tá na hora. Por que não tá na hora? Porque eu tô em plena expansão no meu negócio. Não é a hora de eu tirar o olho do meu gado, entendeu? Eu tô Certo. ali, tô focado. Eu tô vendo, eu olho assim do lado, nossa, olha, ali tem oportunidade, aqui tem oportunidade. E outra, eu mentoro outras pessoas que são até de outros nichos. Aí, porque assim, depois que você entende o negócio, é fácil, Aham. né? Então, eu mentoro de outros nichos. Aí eu falo, tem oportunidade, tem oportunidade. Só que assim, eu quero continuar, por enquanto, aqui, porque a gente tem nosso objetivinho lá. A hora que eu ver, puta, tá tranquilo, sobrou uma graninha, dá pra investir em outra coisa? Vou investir. Não vejo problema. Perfeito. Como é que você vê, por exemplo, a parte de palestra? Porque você é palestrante Sim. também, certo? Como é que você se prepara para um evento desse tipo? Cara, eu já palestrei algumas vezes para, tipo assim, 800 pessoas, 700 pessoas. Na Barber Week lá tinha 2.200 pessoas. O que eu levo para eles? O meu dia a dia. O que eu falo? O que eu fiz? O que eu vendo? O que eu faço? Não, a gente vê muito aí no mercado palestrante de palco, né? O cara realmente se prepara, se organiza, né? Tudo metódico. Eu preciso de falar isso. Funciona? Não sei. Para mim, o que eu quero levar? A minha verdade. Tanto é que em todas as minhas palestras eu falo, pessoal, nem tudo que eu vou falar aqui funciona para você. Funciona para mim. Se você se eu falar aqui 25 palavras, você conseguir aproveitar 2 e der muito certo para você, eu já fico feliz. Mas para mim tá funcionando. Então eu falo, eu conto a minha trajetória, eu explico como eu faço para crescer, como eu faço para aumentar o ticket médio dentro de uma barbearia, como eu faço para contratar colaborador, porque gera nas outras barbearias, a gente tem muito problema de mão de obra. E não é só em barbearia, é em todo lugar. Então, hoje, você fala assim, pô, uma empresa que nasceu do nada, tem mais de 200 colaboradores, causa, assim, uma intriga, né, meu? Os barbeiros falam assim, eu tenho mentorado, meu, eu não consigo contratar um barbeiro. Como é que você tem 200? Meu, é método, né? A gente desenvolveu o método que a gente consegue atrair pessoas para dentro do nosso negócio. Então, é tudo isso que eu explico nas palestras e para os meus mentorados. E, graças a Deus, eu estou conseguindo transbordar esse conhecimento que a gente aprendeu aqui nesses anos e as pessoas estão conseguindo levar para dentro do negócio deles. Eu não vejo as outras barbearias como concorrente. Porque pensa assim, ó, vamos falar de uma cidade padrão, vai. A cidade tem 500 mil habitantes. Se metade disso é homem, você tem 250 mil pessoas para você cortar cabelo. Sem contar os infantis ainda. 250 mil pessoas. Quantas barbearias a gente não precisa para cortar 250 mil cabelo? É muita gente. Tanto que final de semana, quinta, sexta, sábado, as nossas lojas perdem de atender cliente porque a gente não tem capacidade de atender toda a demanda. Então a gente precisa de, ó, pega a visão. Eu preciso que as outras barbearias, os outros barbeiros, também adotem um padrão de atendimento, também invistam em estrutura, também invistam em qualidade, para a experiência do cliente melhorar lá também. Sabe por quê? Por quê? Porque eu consigo aumentar o meu preço e ele aumenta o preço dele. Porque se eu deixo o meu nicho aqui, ó, cobrando 40, 50 reais, e o cara tá ali cortando a 10, como é que a gente vai conseguir crescer? Então, se ele levar a qualidade dele aqui, ó, eu elevo a minha.
Então, quanto mais a gente distribuir informação e mais a gente trabalhar, né, para entregar qualidade, experiência para o cliente, todo mundo ganha. Então, ele é um concorrente que não falta cliente para ninguém, mas a gente precisa de crescer junto. Cara, excelente visão essa. Cara, eu tenho mentorado em Taubaté, que tem loja assim a 300 metros de mim. Ele me manda mensagem até hoje. Cara, Laércio, eu não acredito, velho. O que você me ensinou, olha como que tá funcionando, que dá certo, não sei o que lá. Eu tenho cliente meu que eu perdi que foi para ele, mas tá tudo bem. Eu perdi um cliente que foi para lá, o cara tá dando muito certo, já contratou 6 colaboradores lá, 5. E tem cliente entrando na minha loja todo dia. Então, quanto menos a gente se preocupar em perder cliente e mais se preocupar em fidelizar o cliente, todo mundo ganha dinheiro. Você fideliza, aumenta o LTV dele, Sim, você vai ter uma pessoa ali por um bom tempo, tempo. né? E essa pessoa se torna o advogado da empresa, Sim, né? Você nem precisa, que nem você falou, né? Pô, não tô gastando com tráfego pago. Por quê? Porque o próprio cliente cliente, já faz. E cada pessoa que você tá cortando o cabelo ali é uma pessoa em potencial para um negócio futuro. Uhum. E eu tenho um programa interno que é assim, ó. Cara, cliente é muito curioso. Uhum. Então, muito cliente senta lá para cortar o cabelo, ele senta, começa a cortar o cabelo, pá. É a primeira coisa que ele pensa, né? Pô, legal aqui, né? Pô, R$ 40 o corte. Quantos cortes você faz por dia? Sabe? Aí eu vou barbeirar, eu faço 10, 15. 10, 15 é 40. Caraca, é franquia isso aqui? É franquia. Pô, legal, como é que funciona? Tipo assim, tem essa parte que é curiosidade dos clientes, né? Em querer saber quanto um barbeiro ganha, quanto que uma Uhum. loja fatura. Só que eu tenho o meu programa interno que é tipo assim, quem são meus vendedores? São os barbeiros. Então eu falo pra ele, cara, se vier alguma indicação de vocês aí, a gente tem 200 barbeiros, se vier alguma indicação de vocês que o cliente se tornar um franqueado, você ganha comissão de venda aí, de indicação. Então o que que os barbeiros querem? Vender. Vender, indicar pra todo mundo. Então eu preciso investir em tráfego pago? Não. Tá indo tudo no orgânico. Eu tenho um monte de cliente que virou franqueado, amigos que virou franqueado, ex-colegas da Ford que virou franqueado. Tudo assim, um indicando pro outro. Caramba, cara, que da hora. Vamos lá, pra você, o que é o sucesso? Sucesso? Você tem uma família unida, um teto e paz. Dinheiro. Qual é a percepção que você tem do dinheiro? Cara, dinheiro é muito importante pra quem não tem. Eu acho que, tipo assim, existe uma gana, sabe, nas pessoas que não têm o dinheiro, que acredita que quando você tem o dinheiro, isso vai mudar a sua vida. Mas eu não vejo hoje não dou tanta importância ao dinheiro. Tanto que quando eu coloco alguém para trabalhar no meu time, e você pode chamar qualquer um aqui, todos os nossos colaboradores, se eu tiver que abrir mão de uma comissão minha para ver ele feliz, eu acho que eu faço isso. Porque eu entendo que quanto mais eu transbordo na vida dos meus colaboradores, maior é o meu sucesso. E eu faço de tudo para que todos estejam ali conosco porque querem, não Uhum. porque precisam. Não. Tudo que eu faço hoje, eu faço pensando em pessoas. O dinheiro é a consequência. Então, se tem dinheiro lá na conta ou não, tá tudo certo. Um dia tem, outro dia não tem. Outro dia eu tô devendo, outro dia eu tenho dinheiro, entendeu? Eu não olho mais o dinheiro, eu olho a consequência de fazer o bem para as pessoas. Perfeito. Eu me lembrei de uma coisa que eu queria perguntar pra você, que é o app Barber. Barber. Como é que isso surgiu na sua vida? Cara, como é que funciona? O App Barber é um sistema de gestão para barbearias. Ele é especializado em barbearias. Eles têm 40 mil clientes, sei lá quantos clientes ele tem. E quando a gente começou a crescer 10, 12, 15 unidades, acho que eu comecei com eles quando a gente tinha 12 unidades. A gente implementou na rede inteira o sistema deles. É um sistema que faz agendamento, faz gestão financeira, faz gestão de estoque de produtos. Ele faz a divisão de comissão do colaborador. Tipo assim, é um facilitador na nossa vida. Entendi. Eu, quando comecei a parceria com eles, é porque eu precisava muito deles. Porém, em algum momento, eu comecei a ganhar relevância no mercado e eles entenderam que eles precisavam muito de mim.
Aí que surgiu uma parceria com o Happy Barber. Sou sócio da empresa? Não, não sou. Sou influencer da marca. Chegou a um ponto que a gente foi gerando conteúdo, né? Ganhando autoridade no mercado. Eles me convidaram para ser influencer da marca. Hoje defendo a bandeira deles. Todos os eventos que a gente vai expor em stand, a gente fica lá, conversa com o público. Mas assim, é uma parceria que é bom para os dois lados, porque para mim funciona muito. A gente tem a Pepper Bar em todas as lojas nossas. E para eles é muito bom, porque hoje a minha imagem faz eles vender mais o sistema para outras barbearias menores que estão começando, tudo isso. Mas é bem Entendi, legal. cara. Interessante, né? E todo mundo usa o aplicativo, todo mundo tem esse. Então, e eu fiz uma parceria, nem gosto de falar muito de dinheiro, mas eu pago o app Barber para minha loja, cada franqueado paga o seu, e eu tenho um contrato externo, não como franqueador, mas como Laércio. Né? Entendi. Então, eu tenho uma remuneração que eu recebo deles lá, mas é mais por mim falar que eu uso a Barber, tudo. Não Perfeito. tem ligação com a franquia. Tá. Na sua opinião, qual é o impacto social que a sua empresa tem? Cara, isso me orgulha muito. Por quê? Quando a gente fala que tem 200 pessoas na linha de frente, mexendo com a autoestima de, sei lá, 80 mil pessoas por mês, e essas 200 pessoas alimentando e levando dignidade para suas casas, que geralmente tem mais 2 ou 3 lá. Se a gente for colocar assim, começar a abranger tudo isso, deve ser, sei lá, 200 mil pessoas por mês, 300 mil pessoas por mês, porque vai multiplicando, né? Hoje, o que mais me deixa feliz, feliz mesmo, é as pessoas levar dignidade para casa delas com algo que a gente sonhou lá atrás. E nem é sobre o dinheiro, sabe, que a empresa fatura hoje. Se a gente for falar em dinheiro, a empresa fatura mais de 1 milhão por mês, né? É, não é sobre o dinheiro, é sobre a dignidade. É sobre o colaborador. Eu tenho vários, dezenas e dezenas aqui. É, é coisa que é difícil, a gente sabe que é difícil hoje. O cara entra, um salário mínimo quanto que é? R$ 1.500. O cara entra e manda assim, Lárcio, cara, ganhei R$ 4.500 no primeiro mês trabalhando com vocês. Nunca ganhei isso na minha vida. Então, não é pelo dinheiro, é em saber que a gente fez o bem para alguém. Essa pessoa um dia ela pode crescer bastante, agradecer, ir embora, montar a barbearia dela, tudo bem. Eu até quero que isso aconteça. Não quero ninguém aposentando comigo ali. Mas eu quero, tipo assim, ter a oportunidade de ajudar a pessoa a tirar ela de uma posição X e levar ela para uma posição X mais. Isso é muito legal para nós. Entendi. Show de bola. Vamos lá. Você tá frente ao espelho agora, olhando pra você, certo? Você tá se vendo nesse exato momento. E aí você vê o cara que já trabalhou com uma empresa de sorvete, já trabalhou com ar-condicionado, já vendeu muita coisa, trabalhou na Ford, construiu uma família maravilhosa, construiu e está construindo um império, né? Tem uma máfia, É, tem uma máfia é. ali ao seu redor. E como você bem acabou de dizer, né, vem transformando e trazendo dignidade para diversas famílias. Qual a perspectiva que você tem de você? Cara, hoje eu me sinto uma pessoa realizada, mas uma pessoa que tem uma inquietação no coração muito grande. É, Graças a Deus, Deus abençoou muito a minha vida, eu consigo abençoar a vida de muitas pessoas, mas assim, o projeto não para aqui, né? Eu acho que eu trabalhei muito, investi muito em conhecimento, curso, mentoria, igreja, gosto, né, da igreja, mas eu acho que ainda não, sabe, não tem uma coisa no meu coração falando que não é para parar ainda, eu preciso de fazer mais coisas. Então a gente tem as coisas no Brasil que vai continuar rodando, muito legal, mas a gente tá com um projeto fora do país que tá, sabe, fervendo dentro do meu coração assim, ó, que a gente sonha diariamente com isso.
E eu gosto muito de falar assim que quando Deus dá o sonho, se ele te dá a permissão, o poder de você sonhar, ele vai te dar a provisão para que você realize. E esse sonho que a gente tem, assim, de investir fora, né? Ter uma oportunidade de viver um pouco fora, conhecer novas experiências, arde muito dentro, tanto meu quanto da minha esposa. E a gente tá trabalhando muito para isso. Muito para isso. E a gente tá tendo dificuldade, sim. Às vezes falta um pouco recurso pra gente fazer o que a gente quer fazer, do jeito que quer fazer. Afinal, a gente tá convertendo de 6 para 1. Não é fácil, né? Às vezes a gente tem que deixar uma BM pro caminho, sabe? Tem que deixar um restaurante melhor pro caminho. Mas, assim, é um desejo que a gente tem. Então, a gente tá trabalhando para isso. A gente ainda não achou lá o ponto certo, a coisa certa. Mas nós não achou porque não é o momento. A gente já teve lá esse ano, acho que por 2 vezes. Esse mês a gente vai de novo. Em agosto a gente vai de novo. Agora o seu Elias me convidou para palestrar lá nos Estados Unidos em julho, acho que eu vou de novo. E cada vez que a gente pisa naquela terra, a gente, tipo assim, fica alucinado e com aquela gana de querer logo achar o ponto, investir, porque a gente acredita que vai dar muito certo. E é um sonho que já não é mais meu isso. Porque nosso time sabe, né, desse desejo nosso. E dentro, assim, dessas mais de 200 pessoas que trabalham com a gente, tem muita gente que tem esse desejo de pisar lá, de conhecer, de trabalhar. Então, a gente tem na nossa cabeça, se a gente conseguir ter o nosso negócio lá e dar a oportunidade para quem está aqui, colaborador nosso, meu, vai fazer um intercâmbio lá com nós, passa 5 meses, 6 meses, aprende inglês, ganha em dólar, depois você volta, de repente você dá em volta também, entendeu? Meu, tem um movimento muito grande interno, de, tipo assim, de barbeiros nossos, né? Manicure, cabeleireira, que já foi, tirou o passaporte, o outro já conseguiu tirar o visto. Então, eles também já estão desejando esse sonho. E eles sabem que se a gente consegue isso, é muito facilitado. Eu tenho um colaborador meu que foi comigo para Europa, teve na Portugal, na França. Falei, cara, quer ir? A casa tá paga, o carro tá pago. Vambora, você paga a sua passagem, tudo certo. O cara foi, ficou quase 15 dias lá com nós. É muito legal isso. É o nosso sonho sendo sonhado por outras pessoas. E cada vez que a gente realiza o sonho de muita gente atrás da gente. É Que muito legal, cara. top! Bom, eu agradeço primeiramente a Deus por você ter aceito o Ô, convite louco. de estar aqui. Para nós é uma honra poder conversar com uma mente brilhante. Agradeço a Hiller, que mais uma vez brilhantemente está aqui atrás das câmeras. Agradeço a você que ficou até o final aqui. Eu olho para qual? Eu olho para a central? Para essa, tá. Agradeço a você que ficou aqui conosco até o final. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Sempre que trouxermos alguém gabaritado aqui, você poderá receber essa história maravilhosa, fazer networking, beleza? Lárcio, suas redes sociais para quem quiser seguir. Pra quem quiser seguir, é @Laércio Costa Júnior. Só segue se você tem paciência, porque eu falo muita bobeira lá. Mas também entrego muita informação, muito conteúdo relevante. Com certeza. Mas é o meu jeito, né? Eu sou brincalhão, gosto de brincar muito com o meu time, gosto de divertir. A vida não é um morango, mas também não precisa ser tão rude, né? Então a Isso gente aí. coloca uma pitada de humor lá pra gente fazer os dias caminhar mais fácil. Lembrando que, caso você queira o arroba, é só para quem tá no YouTube, né? É só vir aqui na descrição aqui, tem o arroba dele, copia, vai lá que você vai achar. Para quem quiser ser franqueado, vamos lá. Agora para quem Quiser ser quer franqueado. entrar pro time. Aí, para quem quiser entrar pro time de franqueados, entra no nosso site lá, mbk.barberekids.com. Lá no nosso site vai ter uma abinha assim, ó, seja um franqueado. Aí você precisa de clicar lá naquele link. Você vai abrir um formulário onde você vai colocar algumas informações, que é uma pré-seleção para o nosso time de franqueados. Já adianto, se você é aqui do Vale do Paraíba, a gente já não tem mais oportunidade no Vale do Paraíba. O que a gente tem é briga aqui no Vale do Paraíba de muita gente querendo. Então a gente está expandindo agora para a região de São Paulo, sul de Minas, sul Fluminense, que ali é a área de Resende, Volta Redonda, para a região de Sorocaba lá também. Então, hoje aqui no Vale do Paraíba,
quando aparece um ponto, a gente tem que brigar com os franqueados, porque todo mundo quer a segunda, terceira, quarta unidade. É isso aí. E agora, ok, agora na câmera central aqui, um tchau pra todo mundo aqui. Uma mensagem que você queira deixar pra quem tá assistindo, pra quem vai ouvir e vai assistir esse podcast. Coloque Deus no seu coração. Procure fazer sempre o bem para as pessoas. Trabalhe com dignidade, honestidade, que essa é a melhor forma de você dar certo na vida. Se em algum momento você procrastinar em qualquer um desses quesitos que eu te falei, você vai perceber que sua vida vai dar uma parada, você vai falar, nossa, só o meu amigo ali que está prosperando, está crescendo. Então, foca no seu objetivo. Ninguém vai fazer por você. Nada vai cair do céu. Então, busque conhecimento, busque uma boa relação de amigos, network, né? Antes de colocar qualquer dinheiro em algum investimento, estude para você não perder dinheiro no meio do caminho, né? Tente levar dignidade às pessoas que trabalham com você. Esse é o caminho da prosperidade, da paz e do sucesso. Excelente. Bom, ficamos por aqui. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.